Mais uma vez, seja bem-vindo. Quero que analisemos algumas questões que foi perguntado ontem alguns isso, outras pessoas escreveram e fizeram perguntas. Então eu vou começar com as perguntas e então podemos passar para as coisas que temos para discutir hoje. Tudo bem agora, uma das perguntas que tivemos ontem foi: você pode me ajudar com isso de novo? Apenas vá em frente e me dê ok. Pergunta, visto que ele sabia que lhes deu tudo e lhes deu domínio, por que Deus os instruiu particularmente a não comer do fruto? Tudo bem. A questão é, por que Deus plantou a árvore sabendo que provavelmente eles vai falhar? Ele provavelmente não teria colocado a árvore lá. E muitas questões envolvem a própria árvore, essa preocupação, essa árvore em particular. Lembre-se que uma irmã fez uma pergunta sobre isso ontem, eu queria um esclarecimento. Sobre a ingestão da fruta por Eva, primeiro Satanás perguntou se Deus havia dito, eles não deveriam comer de nenhuma árvore do jardim? Mas Eva respondeu dizendo que eles poderiam comer de cada árvore, mas a árvore no meio do jardim, ela especificou que a árvore não poderia ser comida. Então eles nunca provaram o fruto da árvore no meio do jardim até que a serpente tem. Em segundo lugar, alguém perguntou por que Deus não destruiu Satanás e você disse algo sobre Deus não destruir o que ele criou. Por favor, esclareça. Resposta: a questão da árvore. Em primeiro lugar, lembre-se que havia duas árvores no meio do jardim, duas árvores importantes. Foi a árvore da vida, a outra é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Curiosamente Deus fez ambos. Agora, a árvore da vida é algo que eles comem e guardam. Você sabe, obviamente devem continuar a viver porque não foram feitos para morrer. Eles foram projetados de tal forma, Deus os criou e fez Adão para apenas viver por toda a eternidade. Então não havia nada como a morte. Doença e todas as coisas que conhecemos hoje não estavam lá, você sabe, agora, mas todos esses problemas vieram por causa desta árvore muito singular, esta árvore de conhecimento do bem e do mal, como eu disse ontem, observe como é descrito, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que esta árvore é uma fonte de informação. Conhecimento é sobre informação, revelação. Seja proveniente de informação ou revelação, em outras palavras, ponto. Então você vê que é uma fonte de informação e essas informações serão boas e ruins que você obterá dessas informações e do palavra lá, conhecimento é na verdade experiência, algo, você sabe, e Deus sabia que isso iria alterar suas vidas, vai mudar tudo. E ele disse a eles para não pegá-lo, talvez por algum motivo, não por algum motivo, porque ele sabe que isso os destruirá e alguém disse, porque ele agora o colocou lá. Bem você. Veja, Deus colocando isso lá em certo sentido, representa a soberania de Deus. Autoridade de Deus. Lembre-se de Adão Eva não era Deus. Eles foram criados assim como o diabo também foi criado. Você está aí comigo? Ponto de interrogação. Lembre-se de que não nos foi dito que nos céus que havia uma árvore no céu que Deus disse ao diabo para não pegar. Você está comigo? Então, talvez Deus por causa de o que quer que tenha acontecido no céu,
coloque a árvore aqui apenas para, antes de tudo, também estabelecer sua soberania. A autoridade de Deus. É isso que eu quero. Ok, por mais que eu tenha feito você gostar de mim, porque você tem que levar isso em consideração que Deus nos fez como Ele. Ponto. E Deus também é um espírito moral livre. Ela escolhe fazer o certo. Claro que ela não faz mal, mas escolhe fazer este. E quando Ele quer fazer isto, então Ele também nos fez a sua imagem. Quando a Bíblia diz, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, também significa que Ele nos fez de uma maneira que somos como Ele, fazer ou não fazer. Mas você vê que aquela árvore representa a soberania e autoridade de Deus na terra, número 1. Que este lugar me pertence. Eu criei. Mas agora estou dando a você em confiança. E você tem que aprender a não ir além. Os limites. Então, se você escolher me obedecer, você vai manter essas coisas, você vai ficar com as propriedades, você vai ficar com tudo que eu te dei. Mas isso mostra a sua capacidade de se submeter, sua capacidade de obedecer. Você conhece aquela escolha de obedecer a Deus, de reconhecer que Deus é Deus e Deus é soberano e Deus é meu Senhor e Deus é aquele que eu quero adorar. Ponto. Será refletido em você, será expresso e manifestado em Adão e Eva não comendo aquela árvore. Em outras palavras, não desobedecer. Deus. Você está comigo? No céu Deus não colocou tal coisa para o diabo, pelo menos não foi indicado. Mas agora, Deus o colocou aqui na terra e disse, agora. Isso mostra que você está disposto a manter tudo o que eu lhe dei e está disposto a continuar a me servir. E aproveite tudo o que tenho para você. Então guarde essas coisas, não toque nesta, de todas as outras que você quiser comer. Portanto, representa, em certo sentido, soberania. E dá a Adão a oportunidade de dizer a Deus, sim, você é meu Deus. E eu quero te adorar obedecendo ao que Deus ordenou dele. Isso também deve lembrar a Adão que você não é Deus, você não é o Alfa e o Ômega, você não é o Criador de si mesmo todas essas coisas. Em outras palavras, ao estabelecer um limite, Deus não estava realmente limitando, mas Deus também estava lembrando-lhe que, você precisa entender que alguém fez você e alguém também é dono deste lugar. E você tem que assumir a responsabilidade pelo que é dado a você. Agora a responsabilidade no sentido de que ele deve perceber que se você coma desta árvore, peço que não coma, você escolheu morrer, ok, você escolheu morrer e também, se você não, então você escolheu viver, você está aí? Então a árvore representa a soberania de Deus na terra. Ponto. Mostra a soberania de Deus na terra e também dá a Adão a oportunidade de prestar contas. Que alguém o responsabilize por tudo o que ele fizer. Você está comigo? E toda a questão da responsabilidade, toda a questão de Adão escolher obedecer a Deus ou não. Toda a questão de Adão aprendendo a dizer sim ou expressando também sua natureza, que é como Deus, você conhece o poder de escolher entre errado ou direita. Mas agora você se torna intencionalmente sobre suas escolhas e diz, ok, vou escolher certo porque isso é. Como posso continuar vivendo e aproveitando tudo isso que Deus tem para mim? Então estava disponível para ele, foi colocado lá para ela passar por isso. Você sabe, Deus o colocou lá para que ajude Adão e o guie para continuar. Se Deus não colocou aquela árvore ali, como saberíamos que Deus nos fez como ele? Como saberemos que Deus nos fez como ele? Porque um dos atributos de Deus é que ele pode escolher fazer algo. Ele é um agente moral livre, é um espírito que escolhe fazer algo e pode optar por não fazê-lo. Ele
Disse que vou punir. Ela também pode decidir e disse tudo bem, eu te perdoei. Você está aí? Então Deus não nos fez um robô, para isso. Para ser provado, e para que isso se manifeste, Ele nos deu a oportunidade de ser como Ele, de viver como Ele, comportar-se como Ele, escolher o certo ou o errado, escolher fazer ou não fazer. Caso contrário, Deus teria feito de nós um robô para que estamos programados e conectados. Mesmo que o diabo fale até os próximos 10 milhões de anos, estaremos olhando para ele porque somos surdos e mudos e não respondemos a nenhum das coisas. Mas isso significa que Deus teria nos feito inferiores e muito inferiores, ainda mais inferiores aos animais. Deixe-me passar por isso novamente. A soberania de Deus e que Deus é o Criador e o dono do jardim, do mundo, do universo e também de Adão. E assim, que Adão saberá que ele não é o alfa e o ômega, que ele pode ser responsabilizado e será responsabilizado. Ponto não. 3. Dá a Adão a oportunidade de expressar a lei de seu ser, que é a capacidade de escolher ou não escolher, obedecer ou não obedecer, que é como fomos projetados. E esse é um dos atributos que nos faz parecer com Deus como nós vamos. Na verdade, está no centro e no coração da imagem e semelhança de Deus, porque significa que podemos escolher fazer ou não, apenas como Deus faz. E número 4. Isso também dá a Adão a oportunidade de sabe e entenda que ele mesmo não é Deus, que ele tem a responsabilidade de manter este lugar que lhe foi dado ou perdê-lo. Ele tem a responsabilidade de proteger sua própria vida, sua esposa e seus filhos ou não, ou seja, Deus não o fez para correr por aqui como um animal. Ele deve ter um senso de missão, porque Deus nunca se preocupou com o animal comendo ou não comendo, porque não havia tal expectativa da parte deles, pois eles também não foram feitos como Deus. Então, foi Adão e Eva que foram feitos como Deus, que Deus colocou tal expectativa. E alguém perguntou e disse: por que Deus não disse a Adão e Eva que havia um inimigo? Bem, eu acho que Deus lhes disse, mas estava implícito, se você ler Gênesis capítulo 2 e versículo 15, quando Deus plantou um jardim, Deus disse a Adão e disse, cuide deste jardim, cultive-o, guarde-o e guarde-o. A palavra guardar ou cuidar, trabalhar é guardá-lo e protegê-lo. Não haverá necessidade de falar em proteger e guardar se não houver a possibilidade de um intruso, de um inimigo. Por quê? Lembre-se de que foram Adão e Eva as primeiras pessoas que estiveram na Terra ou nesta dimensão de existência. Então não há ninguém. Eles não deram à luz ninguém que venha e os roube. Nada estava errado em sua natureza e eles não estariam roubando uns dos outros e todo esse tipo de coisa. Então, se Deus tiver guarde-o, significa que as coisas podem dar errado e, se pode dar errado, você deve protegê-lo. Ok, então. Pois o próprio fato de Deus ter dito, guarde-o sugere, é sugestivo do fato de que poderia haver um intruso, poderia haver um inimigo, como eu disse, se você lê Gênesis 1 e 2, você pode não ver isso explicitamente dito, há um inimigo, tenha cuidado, mas quando você lê e Deus disse guardá-lo, fica implícito que também há um inimigo que pode estar lá. E outra pergunta que me foi escrita foi a questão de Deus não destrói. Ora, o que chamamos de morte, Deus não é um Deus que aniquila as coisas. Em outras palavras, colocá-los fora de existência. Deus não é realmente uma pessoa assim. Na verdade,
Se você estudar a Bíblia com atenção, descobrirá que ela não no caráter de Deus. O que chamamos de morte. Existem 3 tipos de morte na Bíblia. A primeira morte é uma morte de desligamento de Deus. É como quando você liga o telefone e a energia está carregando, e está cheio, aí você desliga, ok. Essa desconexão é a primeira morte. Estamos conectados a Deus, em sua glória. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira morte ocorreu e eles foram desligados. Lembre-se, se você desconectar o telefone da fonte, notará que a partir desse momento a bateria desse telefone começa a acabar. Isso você deve entender porque passa de 100% para 99%. Pode levar 2 ou 3 dias, dependendo do uso e do que você faz com o telefone. Ok? Mas você percebe que ele continua gradualmente. Você está aí comigo? Agora, a segunda morte, que é a morte que conhecemos hoje, da qual todos estão bastante, é a morte da separação do espírito e da alma do corpo. Agora o espírito e a alma estão sempre juntos, estão unidos, e essa é uma parte imortal de nós, o espírito e a alma. Eles são diferentes, mas estão tão ligados, ok, e é por isso que tudo o que você faz nesta terra quando alguém transita, quando alguém passa, é por isso que eles dizem que a transição para a glória, passa. Não significa que a pessoa morreu. Significa que o espírito e a alma têm transitado. Eles se separaram do corpo e nosso traje terrestre, que é nossa casa, morre. Isso é o que conhecemos como morte. Mas mesmo na outra dimensão, seja o que aconteceu aqui, quem você conheceu aqui e as coisas, a maneira como você pensa aqui e tudo sobre sua personalidade ainda estará com você do outro lado. Sim. Lembre-se da história que Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 16, sobre o rico e Lázaro, o pobre Lázaro. Lázaro morreu e foi para o céu, e o rico morreu e foi para o inferno. Você sabe muito bem que eu sempre Deus sabe que eu enlouqueci. Deus sabe. Mas veja, lembre-se sempre que Deus sempre viverá o homem e quer que o homem seja responsável. É esse ponto que é muito crítico. Então ele veio chamando por eles e é claro que eles responderam e então ele respondeu, você comeu disso, que eu perguntei. Você não comer. Então isso significa que Deus não sabe? Ele sabe, basicamente ele sabe, mas ele teve que permitir, sabe, ou dar a eles a oportunidade de manifestar o que eles fizeram, e até mesmo essa oportunidade foi boa porque se eles tivessem corrido para ele, você sabe, com remorso quebrado, chorando e se jogaram aos seus pés e dizem se querem nos matar tudo bem, mas saibam que sentimos muito, não entendemos. Esse cara nos levou a essa confusão e loucura. Talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Os 2 Benjamins simplesmente seguiram em frente e partiram. Contribuição. Eu acredito que porque eles comeram aquela maçã, ela endureceu seus corações. Esse é o ponto que eu quero você ver. Esse é o ponto. A natureza mudou. Algo deu errado dentro deles. Em vez de eles agirem corretamente como crianças, sabe quando você tem filhos até conta eles tragam a mão, eu vou açoitá-los, eles irão e trarão a bengala e trarão a mão. Meu filho costumava fazer isso e às vezes você fica frustrado por bater neles. De fato, o ancião se ajoelhe, ele virá e verá que ele igualmente se ajoelhará também. Então você olha para eles e apenas diz, vocês 2 saiam daqui, saiam daqui. Contribuição. Eu acredito que eles perderam a consciência de Deus mesmo, antes de comerem a fruta, porque se eles fossem conscientes de Deus no ponto antes de comerem aquela fruta, essa consciência de Deus, nem mesmo permitirei que eles tomem qualquer coisa que esteja errada. Resposta. Deixe-me também entrar lá rapidamente. A perda da consciência de Deus é uma causa coisa de efeito, o perdi ao comer.
Mas você sabe, lembre-se que o pecado não começa apenas com o ato, o pecado começa com o pensamento, com a decisão. Antes disse, se você olhar para a mulher com desejo, você cometeu o próprio ato. Não pense que é apenas quando você começa a fazê-lo fisicamente. Então tudo começa. Nossos pensamentos também são tangíveis e não é a tentação que vem à sua mente é o problema, é realmente você envolvendo esse pensamento estúpido. Envolver essa coisa e aceitá-la, acariciá-la, fantasiá-la e alimentá-la. Depois de tomar uma decisão em seu coração, ela é considerada concluída. O único que resta é. Então aquela inocência se foi. Eles decolaram e fugiram. Vemos isso acontecer de vez em quando hoje. Linguagem estranha. Linguagem estranha, linguagem muito estranha. O que ele disse? A primeira coisa que saiu de sua boca foi: ouvi sua voz andando por aí e tive medo porque olha o tipo de coisa que o cara estava respondendo e eu me escondia, sabe? Eles estavam perguntando geografia para ele estava respondendo biologia e todo tipo de besteira, o que é terrível. Agora há algo a aprender com isso. Entenda que Adão agora está falando de sua percepção caída da vida, de realidades ao seu redor. Se ela está com medo, o que o deixou com medo? Nós o examinamos. Sentimento de culpa, sentimento de julgamento, sentimento de tudo isso. Então ele teve a sensação de que agora está falando de uma consciência que já está quebrada e desmoronada, como uma consciência caída. Então, na maioria das vezes de nossa consciência. Uau! Você está aí comigo? É de onde falamos a partir de agora. Mas ao mesmo tempo, eu coloco desta forma. Língua, ok. Quando me refiro à linguagem, o que dizemos vem de nossa consciência, Você está comigo agora? Ponto de interrogação. Mas o que também sabemos secretamente disso é o estado de pobreza que pode continuar e permanecer lá. Mas se você começar a alterar sua consciência, que é Deus funciona. Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Ok. Se você começar a chamar as coisas e começar a dizer, eu sou abençoado porque Deus está comigo. Eu sou abençoado. Romanos 4,17. Deus chamou as coisas que não são como se fossem. Se você começar a ligar para isso e evocá-lo, persistentemente, consistentemente ao longo do tempo, ele substituirá aquela terrível consciência inútil que você recebeu ou que você estava ciente antes e comece a colocar outra consciência, que você é abençoado, que Deus está com você e as coisas estão bem. Posso garantir que as coisas vão mudar. Até o seu corpo vai mudar. É por isso que a Bíblia diz, a vida e a morte está no poder da língua. Então, trata-se da linguagem vindo da consciência e da linguagem também consolidando a percepção. Então, seja como for com os dois. Tudo bem, outra observação que fizemos foi que eles ainda podiam ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus andando e ele decolou, em voz produzindo fé, a voz estava produzindo medo. Você está comigo agora. Porque você vê, quando eles cometeram pecado e quando alguém comete o que é errado e você ouve a voz de Deus. Minha filha, ei! Seu coração vai afundar no seu coração, isso é por causa dessa coisa que eu fiz agora. Que ela está me chamando, quem sabe o que você vê, em vez de produzir a fé que dará à luz o milagre e o gozo e tudo mais, ela produziu o medo. E o outro porque não estava usando a roupa certa. Aquilo era uma vergonha e ele não queria ir ao encontro de Deus no estado inútil que ele havia escolhido. Então, ele não estava usando as roupas certas, a glória de Deus voltou para Deus. E a segunda coisa. Agora olhe para a segunda coisa. Você deve observar a segunda resposta estranha. E Deus disse, você comeu daquela comida que eu pedi para você não comer? Olha o que ele respondeu, a mulher que você me deu. A segunda conversa idiota que saiu da boca desse cara. Você comeu daquela coisa que eu pedi para você não comer? Porque a única coisa que pode te fazer o falar toda essa bobagem que você está falando agora. Você tomou, AIDS totalmente desenvolvido, ela agora manifestando a natureza desenvolvida de Satanás dentro dele. Ela disse, a mulher que você me deu, porque eu estava sozinho aqui sozinho, não lhe pedi uma esposa. Na verdade, você realmente disse que fez este personalizado, mas veja o que ela fez. Agora eu estava sozinho, agora ele está acusando Deus, agora está acusando o bom dele.
Na verdade, às vezes algumas pessoas dizem que é por isso que Deus disse mais tarde: aquele que encontra uma boa esposa encontrou o favor do Senhor. Agora você vai pro ponto. Agora ele disse: olha só, é a mulher que você me deu. Duas coisas aí: 1. Acusar Deus. 2. Transferir a culpa. Nunca assumir. Apontou novamente. O coração foi endurecido, não foi mole, não foi partido, não se desculpou por isso e disse que sinto muito. Você sabe, apenas foi a mulher que você me deu que causou o problema. Em outras palavras, Deus, você é aquele que causou todas essas coisas, afinal, a natureza satânica. Então observamos acusando a bondade de Deus, mudando. Culpados e incapazes de assumir responsabilidades. Obrigado. Eles perguntaram a Eva a mesma coisa, Eva fez o mesmo. Ambos comeram a maçã. Eles perguntaram a Eva: Eva, por que você fez isso? Satanás me enganou e eu comi, e graças a Deus ela nunca perguntou a Satanás. Não sei o que ela teria respondido. Obrigado. Deus nos dará graça. É. Acho que vamos levá-lo aqui hoje. Mais uma vez, agradeço por fazer parte disso. E é isso que eu gosto de dizer: se houver perguntas, não posso responder. Fórum ou envie-os para mim. Começaremos nossa próxima palestra com eles. Vamos começar a discuti-los. Começamos a olhar para essas perguntas, respondendo a ela. Você sabe, esclarecimentos e continuaremos com isso. Obrigado. Tudo bem.